Nós vamos ler os dois primeiros versículos do Evangelho segundo Lucas, capítulo número 9, verso 1 e verso 2. Todos acharam? Lucas capítulo 9, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Amém. Obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor nos proporciona essa manhã, a oportunidade de ouvir a Tua voz é o que queremos, Senhor. Precisamos da palavra que alimenta, que sustenta, o pão vivo, Senhor, que pode nos alimentar. É a Tua palavra. Fala ao nosso coração essa manhã, ensina-nos, transforma-nos, Pai, pelo poder do Espírito Santo. Ao ouvirmos a Tua voz, possamos desejar viver a Tua palavra, não apenas ouvir, mas praticar. Fala conosco, eu te peço, entregando a minha vida em Tuas mãos, pedindo a unção do Espírito Santo sobre mim, para que eu tenha a capacidade de ministrar de acordo com a Tua vontade. Todos nós sejamos tocados pelo Senhor nessa manhã. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, a Bíblia está nos dizendo, nesse capítulo 9, que Jesus deu aos seus discípulos poder e autoridade. E eu penso que nós somos discípulos de Jesus. Posso pensar assim? Você é discípulo de Jesus, você está com Ele, aprendendo com Ele, você foi enviado por Ele. Todas essas palavras, eu creio, se aplicam perfeitamente àqueles que creem em Jesus. Aquele que crê se tornou um discípulo, está agora aprendendo com Cristo, não mais com as coisas do mundo, mas com as coisas de Deus. E o texto diz que Jesus deu autoridade aos seus discípulos sobre os demônios, sobre as enfermidades, enviou para pregar o reino de Deus e também curar os enfermos. Essas coisas Jesus também deu a nós. E por que Ele deu autoridade? A gente sabe que a pessoa só pode dar aquilo que ela tem. Ele deu porque Ele tinha autoridade. Primeira coisa que a Bíblia vai nos dizer é que Jesus tinha toda a autoridade para nos dar. Em Mateus capítulo 28, está escrito no versículo 18, algo que muitos já conhecem, que nós vamos ler. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada. Aonde? No céu e na terra. Jesus tinha toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. E aqui Ele deu aos seus discípulos a autoridade que Ele possuía. E Jesus usou a sua autoridade em tudo aquilo que Ele fazia. As coisas que Jesus fazia eram diferentes, eram especiais, porque eram feitas com autoridade. Alguns exemplos bíblicos para a gente entender. Ainda em Mateus, agora no capítulo 7, no versículo número 29. Abra aí a Bíblia, em Mateus capítulo 7, verso número 29. Diz assim: Porque Ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Os escribas ensinavam também. Os escribas eram letrados, eram formados na escola bíblica, eram formados teologicamente, também ensinavam. Mas Jesus, quando ensinava, ensinava de forma diferente. Não como os escribas, ele ensinava como quem tinha autoridade. Então, algo comum que qualquer um pode fazer, quando é feito com autoridade, se torna diferenciado. Jesus fazia com autoridade. Em Mateus capítulo 9, pouco mais adiante, no versículo número 6, diz assim: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o quê? Autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Uma cura, uma libertação, um perdão, tudo ao mesmo tempo, porque feito com autoridade. Ele disse: para que vocês saibam dessa autoridade, eu digo, vai para a sua casa.
perdoou os seus pecados. Questionaram Jesus por causa disso, mas ele disse, a evidência é que ele vai levantar e vai embora, porque foram perdoados os seus pecados. Como quem tem autoridade, ele fez. Agora em Mateus capítulo 8, um pouquinho atrás, versículo também número 8, diz, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Lembra do episódio em que Jesus cura esse servo do centurião? Ele disse que confiava em Jesus, porque ele, centurião, era um homem de autoridade e sujeito à autoridade. E quando ele mandava, as pessoas obedeciam. Ele reconhece a autoridade de Jesus e diz, Jesus não precisa ir lá em casa, basta o Senhor mandar. Manda com uma palavra, porque a tua autoridade é suficiente. E não a autoridade como a do centurião. O centurião estava acostumado a mandar nas pessoas. Ele mandava um fazer, o outro fazer, as pessoas faziam. Mas Jesus disse, o Senhor tem autoridade ainda maior. O Senhor manda na doença, o Senhor manda no mundo espiritual, o Senhor manda em todas as coisas. Então, eu reconheço, basta o Senhor dizer e a coisa acontecerá. Veja ainda também em Marcos capítulo 4, versículo 41. Vamos ler Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 41. Um episódio também conhecido quando Jesus acalma a tempestade. A Bíblia diz, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por quê? Porque Jesus acalmou a tempestade apenas dizendo para que a tempestade acalmasse. Apenas ordenando ao vento, ao mar, e eles simplesmente obedeceram. Veja então que você percebe exemplos de autoridade em toda a caminhada de Jesus. Quando ele diz em Mateus 28, 18, como a gente leu, que toda a autoridade foi dada, isso foi presenciado pelos discípulos ao longo da caminhada com Jesus. Era notório que ele vivia com autoridade, agia com autoridade, fazia as coisas com autoridade. Agora, interessante notar no temperamento, no comportamento do próprio Senhor Jesus, é que com toda essa autoridade, maior do que qualquer um poderia ter ou imaginar, ele não cometia o que nós chamamos abuso de autoridade. Você já viu abuso de autoridade aqui na nossa sociedade? Já presenciou isso acontecer? Isso é muito comum de acontecer, não é? As pessoas, porque recebem alguma coisinha a mais, já se acham, não é? A pessoa é uma bênção até que você bota ela de chefe da sessão. Aí pronto, subiu o capeta nela, acabou, né? Ela mudou completamente com os colegas, com os amigos, parece que ela pirou, não é? Porque ela começa a partir dali a abusar da sua autoridade. O irmão é uma bênção na igreja até que você diz, agora você vai ficar na portaria. Pronto. Acabou com a vida do irmão. Se ordenar diácono, então, aí já era. Aí, pronto, acabou com tudo, né? Ele pega a Bíblia, começa a se balançar todo, né? Começa a ficar a paz, né? Faz até diferente, a voz muda, a paz do Senhor, irmão, eis que te digo. Né? Essas coisas acontecem porque a pessoa começa a abusar da sua autoridade. Eu pergunto, Jesus fez isso? Alguém tinha mais autoridade que Jesus no céu ou na terra? Não. Mas ele não abusou da sua autoridade. Não abusou das pessoas. Porque o abuso de autoridade atinge as pessoas. Qualquer um de nós, quando abusa da autoridade que recebeu, isso reflete diretamente nas pessoas com quem você se relaciona. Então, qualquer um que tem autoridade, quando faz mau uso dela, atinge pessoas, seja um pastor, um bispo, o cargo que tiver. Se abusar da sua autoridade, estará atingindo uma pessoa. E como Jesus nos ensinou, a gente deveria viver com essa autoridade. Marcos capítulo 10, vamos ler? Usando a própria Bíblia. Ele nos ensina a viver com autoridade. Marcos capítulo 10, versículo 42 até o versículo 45. Veja, tudo isso começou porque dois irmãos
chegaram para Jesus pedindo mais poder, mais autoridade, mais cargo, mais diferenciação em relação aos demais. Quando chega no versículo 42, a palavra de Deus vai dizer assim: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio. Sobre eles, os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ficou claro como é que Jesus exercia a autoridade? Como é que ele está ensinando para os discípulos, deveria ser entre eles? Ele diz, olha, no mundo é assim. No mundo os governantes exercem a autoridade da maneira que eles acham que devem exercer. E ele diz, essa autoridade se transforma em domínio sobre as pessoas. Jesus diz, no mundo, os governantes exercem a sua autoridade dominando as pessoas. Aí ele vira-se para os discípulos e diz, mas entre vocês não será assim. Nenhum de vocês pode dominar um ao outro. Pelo contrário, entre vocês a coisa é completamente diferente de como é no mundo. Quem quiser ser o maior, será aquele que mais vai servir. E o exemplo, o versículo 45. Porque o próprio Filho do Homem, falando de si mesmo, não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Veja como ele não abusa da sua autoridade e como ele mostra que a autoridade é diferente no meio cristão. Não é para dominar pessoas. Nenhum líder, nenhum discípulo de Jesus foi chamado para dominar pessoas, para trazer pessoas sob cabresto, para dominar mentes, para dominar corações, para exercer autoridade, exercendo domínio, sobrepujando, rebaixando a qualidade, a inteligência das pessoas. Será que isso fala alguma coisa para nós, irmãos? Como estamos vendo tantas coisas erradas hoje, até no meio evangélico, como se tem exercido e invocado a autoridade de maneira errada para exercer domínio sobre as pessoas, não foi isso que Jesus nos ensinou. Porque toda autoridade vem de Deus, ele, Jesus, tinha toda a autoridade, e ele deu aos seus discípulos, como nós vimos aqui no início, essa autoridade. Quero dizer, então, que nós hoje temos esta autoridade, mas que uso vamos fazer dela? Aí é que nós precisamos aprender com a Bíblia. Em Lucas, capítulo 10, no versículo número 19, veja o que está escrito. Eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. A quem Jesus disse isso? Aos discípulos, aos mesmos que ele deu autoridade para expulsar demônios, curar enfermos e pregar o evangelho. Aí ele diz, eu dei autoridade para você pisar serpente e escorpião. Dá uma olhadinha para o lado aí para o seu irmão, fala, olha para cá, tem cara de serpente? Tem cara de escorpião? Não. Então você não tem autoridade para pisar nele. Tá bom assim? Você não tem autoridade para maltratá-lo. Você não tem autoridade para dominá-lo. A sua autoridade é para você pisar serpentes e escorpiões, mas não o seu irmão. O poder que te foi dado é sobre o inimigo. Olha para o lado aí de novo. Esse irmão não é seu inimigo. Já olhou para o lado? Agora olha para trás, olha para frente, olha para outro lugar. Olha para aí. Não tem nenhum inimigo seu aqui dentro, tá bom? Não tem nenhum inimigo seu aqui dentro. Então, você não tem autoridade para pisar ninguém aqui dentro, para maltratar ninguém aqui dentro, para dominar ninguém aqui dentro.
É claro isso, irmãos? É claro isso, né? É muito claro o que a Bíblia está escrevendo, o que Deus deixou para nós registrado. Então, diante dessa verdade, eu sou discípulo, você é discípulo? Temos autoridade, amém? Para quê? Pisar serpentes e escorpiões, lutar contra o inimigo, pregar a palavra, expulsar demônios, curar enfermos, a autoridade que Deus nos deu. Agora a pergunta que não quer calar: por que nós não exercemos essa autoridade de fato? Uma coisa é saber que temos, outra coisa é exercê-la. Já sabemos que temos, mas por que não exercemos? Quantos são os cristãos que estão frequentando igrejas há anos e anos e ainda se sentem fracos, ainda se sentem débeis, ainda se sentem coitadinhos, né? Ainda se sentem deprimidos? Por que isso acontece? Se Deus nos deu autoridade. Por que ainda achamos que somos débeis, que não temos autoridade, que tudo nos atinge, tudo nos machuca, tudo nos milindra? Por que ainda tem gente milindrada na igreja? Nós não deveríamos ser mais fortes? Não diz a Bíblia que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades? Por que o mal que alguém me faz atinge tão profundamente a minha alma, se Deus me deu autoridade não para lutar contra essa pessoa que me faz mal, mas contra o inimigo que está por trás do mal que ela me faz? Não contra ela, porque ela não é uma serpente nem um escorpião, mas contra aquilo que está usando a sua vida. Por que eu me sinto tão débil? Por que eu me deixo tanto abater? A pergunta é: por que não exercemos a autoridade? E aí, irmãos, a resposta é simples. Veja bem, Deus te deu autoridade para expulsar demônio. Tem crente aqui que, se vê um demônio, acha que ele se... todo, né? Desmaia. Tem gente na igreja há anos, mas se vê uma pessoa endemoniada, acha que sai correndo. Vou chamar o pastor. Não é isso que você faz? Sai correndo para chamar o diácono, para chamar o pastor. Deus deu autoridade a quem? A todos nós. Por que você não resolve o problema com o demônio? Vai bater nele? Não, não é bater, não. É uma pessoa ali, né? Por trás dela que está um demônio. Então, você tem autoridade para usar o nome de Jesus para repreender um demônio. Tem ou não tem? Tem. Mas por que não exerce e corre para chamar o pastor? Aí é que está o problema. Por que a gente está, na verdade, tão fraco? Porque tem algumas coisas, é sobre isso que eu quero falar contigo essa manhã, que minam a nossa autoridade. Uma coisa é: Deus me deu, eu tenho, mas se eu não uso e se eu perco, é porque alguma coisa em mim está acontecendo de maneira errada. Jesus chamou no texto que a gente leu os discípulos e deu para que eles fossem. Fossem aonde? Pregar, curar, fazer, tal. Recebi, mas não quero ir. Aí essa autoridade não vai ser exercida, entende? Depende de uma obediência. Eu recebi para fazer algo, mas eu me recuso a fazer. Então, eu não vou exercer a autoridade. Então, algumas causas da gente hoje estar vendo isso na igreja, de pessoas que receberam autoridade, mas não estão usando, estão fugindo, estão com medo, estão milindradas. Por quê? Porque estão incorrendo em alguns erros. O principal deles talvez seja a culpa. A culpa, irmãos, é o que mais tira a autoridade da gente. Quando você se sente culpado por alguma coisa, a primeira coisa que acontece é a vergonha, a vontade de fugir. Isso começou lá no Éden, quando Adão pecou, não é? Quando Deus foi pedir contas a ele. O que a Bíblia diz que ele fez? Ele se escondeu, tentou, né? Inutilmente se esconder de Deus. E aí muitos de nós estamos nessa situação. Há uma culpa sobre a vida da pessoa. E aí ela não trata essa culpa e ela tenta se esconder de Deus. E isso então enfraquece a sua fé, enfraquece a sua confiança em Deus. Aí manifesta um demônio. Mas eu estou culpado, o demônio vai me falar, o demônio vai me envergonhar, o demônio vai dizer o que eu fiz. Não é isso que acontece, irmãos? Pensa sobre isso.
Será que não é por isso que a pessoa não exerce a autoridade? Porque há uma culpa lá no seu coração? A culpa afasta a pessoa da comunhão com Deus. Adão se esconde. A Bíblia diz que ele todo dia conversava com Deus. Todo dia tinha aquela conversa agradável. Mas quando errou, ele vai se esconder. Ele não quer mais conversar com Deus. Ele não quer mais orar. Ele não quer mais buscar o Senhor. Então, essa culpa é talvez um dos primeiros problemas que vai tirar a autoridade que Deus te deu. Veja um exemplo em Mateus. Mateus, capítulo 17, versículo 26. Mateus, capítulo número 17, versículo 26. Perdão, versículo 16 até o verso 21. Um episódio também conhecido, a cura de um jovem possesso. Apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Aí o que Jesus disse? Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Veja, a falta de autoridade dos discípulos naquele momento foi por uma falha deles. Jesus deixou isso claro. Até quando vou sofrer isso? Eu dei autoridade, agora você não consegue usar. Porque há uma culpa, algo que não foi resolvido, há uma falta de fé, há algo que está ali, uma falta de oração, talvez uma falta de jejum. Tem alguma coisa errada no teu relacionamento comigo. Alguma coisa está errada, por isso você não está exercendo o que poderia exercer. E outra coisa, irmãos, que é muito parecido com a culpa também, é a desobediência. Quando a pessoa está em desobediência, ela simplesmente perde a sua autoridade. Usando o exemplo lá do centurião, ele disse a Jesus: eu acredito, pode mandar que vai acontecer, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Antes de dizer que ele tinha autoridade sobre os soldados, ele disse: eu também sou sujeito à autoridade. Então, quem quer exercer a autoridade precisa estar submisso à autoridade. Às vezes, a desobediência, a revolta, a rebeldia, é isso que tira a autoridade da pessoa. E isso é uma coisa irreversível. Jesus teve toda a autoridade no céu e na terra, não foi isso que ele disse no versículo que a gente leu? Mas, como homem, o tempo todo ele se submeteu à autoridade do Pai. Quando nos ensinou a orar, ele disse: seja feita a tua vontade. Não foi isso? Ele, quando se submeteu à cruz, ele disse: não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Ou seja, eu tenho toda a autoridade, mas eu me submeto a uma autoridade. Há sempre uma autoridade acima de nós. Quando você quebra o princípio da autoridade, você simplesmente perde a sua autoridade. O centurião fez isso, ele mostrou isso nas suas palavras e por isso ele reconheceu a autoridade. Veja, isso se acontecer, você vai certamente perder. Reconheça a autoridade. Você lembra daqueles que queriam expulsar demônios lá no livro de Atos e usavam o nome de Paulo, usavam o nome de Jesus, mas eles eram independentes. De que igreja vocês são? Não somos de igreja nenhuma, nós somos, como é que chama agora? Os desigrejados. Está cheio de desigrejado por aí hoje, não está? Achando que é crente. Por quê? Qual é a sua igreja? A minha casa. A igreja é a minha casa aqui. Quem é o pastor? Sou eu mesmo. Quem te ordenou? Ninguém, não precisa. Não é assim que a gente está vendo hoje em dia? E aí, quando chegaram os demônios, eles foram expulsar, usando o nome de Paulo, usando o nome de Jesus. Os demônios disseram assim: eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas vocês não conhecem como nada. E desceu o cacete neles. Desceu o cacete. De lá pelados, a Bíblia fala, irmãos. Foram embora desnudos. Cadê a autoridade? Não se submete à autoridade, não pode ter autoridade. É simples de entender.
E esse princípio é de Deus. Como todo princípio de Deus, não caduca, é para sempre. A Bíblia fala que nós temos que obedecer à autoridade também. Veja, em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, versículo 18, tem versículos aqui que a gente não pode esquecer, porque é para o nosso próprio bem, irmãos, não é uma ameaça. Mas olha o que diz o versículo 17: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar conta. Veja, ele diz: obedeça ao seu líder, ao seu guia, ao seu pastor, porque ele vela por você, porque ele também vai prestar conta. Tem uma cadeia de autoridade aí. Percebeu a cadeia de autoridade? Não é obedecer a um tirano doido, né, um louco, mas que alguém que também presta conta a Deus. É a mesma coisa o caso da submissão da mulher ao marido, que muita mulher hoje, por feminismo, não entende. A Bíblia fala, mas que a mulher deve ser submissa ao marido, mas o marido submisso a Cristo. Tem uma cadeia de autoridade. Um déspota, um tirano, um agressor, ele não é submisso a Cristo. Alguém que abusa da sua autoridade em relação à sua esposa não é submisso a Cristo. Um pastor que abusa das suas ovelhas emocionalmente, moralmente, não é submisso a Cristo. Então, esses princípios precisam ser observados, porque senão nós vamos ser os maiores prejudicados. Para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Então é um princípio. Se você perde a sua autoridade, de repente é porque você não está obedecendo às autoridades. Você vai repreender o demônio, mas você tem gato net. E aí? O demônio vai falar para você, miau. Hã? O demônio só vai lembrar você. Lembra daquele miau na sua casa? Ele não vai embora. Você vai tentar, vai gritar, vai espernear, e não vai embora. Não vai acontecer. Obediência é em cadeia e isso precisa acontecer. Outra coisa que nos faz perder a autoridade, e isso é um problema na igreja atual, é a falta de constância. O que é constante? É aquilo que é sempre, que se repete continuamente. E nós, muitas vezes, não temos constância. Quantos cristãos vivem se arrastando na igreja durante anos, cheios de altos e baixos? Quando está tudo bem, ele está na igreja, faz tudo, se oferece para tudo e tal. E quando uma coisa vai mal, passa 10 dias no mundo, vem uma vez na igreja, vem no dia de ceia e está envolvido, você pergunta a ele, o que houve? Estou ocupado demais, né? Aquelas coisas todas que a gente já conhece. Não é constante, não tem uma fé constante, a fé varia com as circunstâncias, é a fé bolsa de valores, um dia está em cima, outro dia está embaixo. Então, esse ânimo dobre, que é assim que a Bíblia relata, veja lá em Tiago capítulo 5, vamos ler? Capítulo 1, Tiago capítulo 1, versículo 5. O apóstolo Tiago diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Pessoa de ânimo dobre, que anda igual uma onda, que vai vagando por aí, que um dia está em cima, outro dia está embaixo, não vai alcançar nada do Senhor, é o que está dizendo aqui a Bíblia. Versículo 7 é claro, olha, não suponha que esse homem vai alcançar alguma coisa. Então, essa inconstância é o que mina a nossa autoridade. Normalmente, as pessoas que têm autoridade, que exercem autoridade, são aquelas que você sabe que estão aí, são pau para toda obra, como se diz. Estão sempre constantes, passam por lutas como todo mundo, sofrem tristezas, mas não desistem. Essas têm autoridade. Veja, Jesus no seu ministério deu autoridade. A mesma que ele deu a esses discípulos foi dada também a Judas. E Judas teve um ânimo inconstante. Quando as coisas apertaram, Judas bandeou para o outro lado. Não foi isso que aconteceu? Então, isso faz com que você perca a sua autoridade.
Não viva na igreja de altos e baixos. Entenda uma coisa, irmão, nosso caminho não tem volta. Jesus disse que quem põe a mão no arado, apenas o olhar para trás, que dirá o voltar, já desqualifica essa pessoa, já não está mais apta para o reino dos céus. Porque o nosso caminho não tem volta. Ninguém entregou a sua vida a Cristo para depois tomar de volta. É um caminho eterno. E agora é daqui para sempre, para frente e para o alto. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Não admite descendência, podem acontecer problemas, mas eu continuo subindo, eu continuo caminhando, eu continuo em direção ao meu alvo. Como dizia Paulo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa falta de constância é que faz você ser frágil. Você vem, não vem, você fica um tempo na igreja, um tempo no mundo, de repente, isso acontece, irmãos, demais. Os pastores podem ver isso mais, talvez, até do que você. Pessoas que a gente vê estão sempre aqui, daqui a pouco some um pouquinho, daqui a pouco volta de novo, aí daqui a pouco tem um problema, tem outro, não consegue resolver os problemas, porque não tem mais autoridade. O demônio chega, ela não vai expulsar, ele vai dominar a casa dela, chega a enfermidade, aí ela vem para a igreja, mas ela não consegue lutar contra essas coisas. Porque ela simplesmente perdeu a sua autoridade. 3 causas que eu disse aqui para você, e tantas outras você poderia imaginar, que talvez tenham minado a sua autoridade. E hoje você está vivendo aquém do que poderia viver. Veja, a vida cristã não é essa vida de triunfalismo que algumas igrejas pregam, de prosperidade, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando de autoridade, de você viver e andar ereto, com a cabeça reta, olhando para frente, olhando para o alvo. Assim que deve andar o cristão. Independente do que esteja acontecendo, Deus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Não é para esses bichos peçonhentos te morderem, é para você pisar neles. Mas muitas vezes está acontecendo o contrário, nós estamos sendo mordidos. Estamos sofrendo consequências desses venenos que não deveriam estar circulando em nós, porque abrimos mão por desobediência, por desatenção, por culpa, por inconstância, e isso não tem sido exercido na minha vida. E eu quero terminar dizendo a você como a gente pode fazer diferente. Como a gente pode viver com autoridade? Além de eliminar essas causas, a gente pode fazer coisas mais práticas, né? Primeiro, eu tenho que ter uma consciência. A consciência é a primeira coisa. Não adianta Deus dizer e eu não acreditar. Aí você olha, eu não curo enfermos, pastor. Eu nunca expulsei um demônio, nunca pisei uma serpente, nem um escorpião. Mas Deus diz que você tem essa autoridade. A primeira coisa, você tem que acreditar nessa autoridade. E aí você precisa também entender, veja bem, como é que o diabo pode deturpar as coisas, né? Há um tempo atrás saiu uma notícia, tinha um pastor lá nos Estados Unidos, que ele pegava esse texto e ele então fazia o culto com uma serpente na mão. Vocês viram essa notícia? Não? Ah, perderam. Na verdade, não perderam nada, uma palhaçada, né? Ele fazia o culto com a serpente na mão. Ah, serpente, eu tenho poder, eu hipnotizo. Virou um hindu, né? Eu hipnotizando serpente. Até que um dia a serpente mordeu ele e morreu. Deve ser uma dessas causas aqui. Estava com culpa, estava inconstante, alguma coisa aconteceu. Então, não é a literalidade agora nesse texto que importa, mas a verdade que está nele, a autoridade que Deus te deu e que você precisa, em primeiro lugar, acreditar nela, não a ponto de tentar o Senhor teu Deus. Jesus, que tinha toda a autoridade, quando foi tentado por Satanás no deserto, Satanás fez uma proposta dessa: se você é filho de Deus, se atira aqui do alto, Deus vai dar ordem, está escrito na palavra aos seus anjos que eles vão te pegar e não vai acontecer nada contigo. Mas Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Jesus não fez culto com serpente na mão. Por que os pastores gostam de inventar palhaçada, né, irmãos? Será que é para encher a igreja? Você imagina eu aqui com a serpente na mão? Encantando você? Não entendo por que isso. Porque Jesus não fez isso.
Jesus não fez, não quis chamar atenção, não fez nada demais, extraordinário, fez de curas, né? Curas em situações extraordinárias, que eram necessárias, que foram impactantes, que tinham um propósito, um significado. Não o propósito de propaganda do evangelho dele, porque a muitos que ele curou, ele dizia assim, ó, não vai embora, não diz para ninguém. Vai embora e não conta para ninguém. Não era campanha de cura que Jesus fazia e botava na televisão, venha ser curado. Irmãos, há pouco tempo, um testemunho aí de um pastor que fazia isso contratando gente para largar a cadeira de roda. Outro dia eu vi no jornal aí, a botar um anúncio, me ofereço para demônio. Você viu isso, o anúncio? Sou atriz, me ofereço para fazer o papel de demônio. Estou sem emprego e eu tenho as mãos flexíveis, consigo entortar direito, e eu faço. Aí tem uns preços lá que ela botou, não sei se é brincadeira, o que é, mas estamos nessa época. Porque alguns dizem, um dos famosos que fazia isso, admitiu que, numa população de 5.000 pessoas, que era o auditório onde ele fazia isso, quando ele jogava uns 5 contratados que largavam as cadeiras e as muletas e saíam andando, outros motivados por isso levantavam e iam atrás. Então ele diz, isso justifica para gerar a fé. Você concorda com isso? Os fins justificam os meios? Isso gerou fé ou gerou entusiasmo ou gerou como se diz, um ânimo temporário? Depois as pessoas que largaram as muletas, num ânimo conseguiram andar e daqui a pouco caíram. Daqui a pouco, no dia seguinte, não ficaram sem as muletas. Pode ser até que um ou outro tenha ficado, mas se justifica isso? Nós não precisamos disso. Jesus não precisava disso. Mas eu preciso crer, e você também, temos autoridade. Primeiro passo é acreditar que eu tenho essa autoridade. Eu recebi do Senhor. Se eu recebi do Senhor, tudo que a gente recebe de Deus, Deus espera uma produção. Concorda com isso? Deus não me dá nada simplesmente para me dar. Se Ele me dá sabedoria, Ele quer que eu use sabedoria. Se Ele me dá o dom de tocar, Ele quer que eu toque para Ele. Se Ele me dá o dom de falar, Ele quer que eu fale para o reino dEle. Qualquer coisa que Deus nos dá é para que a gente use em favor de Deus. Então, um exemplo que todos conhecemos está em Mateus capítulo 24. Vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 45. Eu quero viver com essa autoridade, então eu preciso colocá-la em prática, eu preciso me conscientizar dela, não dar desculpas e fazer ela render. Veja, Mateus capítulo 24, versículo 45, diz, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou o quê? Seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera, em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, diz a Bíblia que Deus fez um investimento para que a gente viva de uma maneira melhor, de acordo com aquilo que Ele nos deu, exercendo a autoridade que nos foi dada por Deus. Mas se eu ignoro tudo isso, passo a me tornar um servo mau, e digo, o Senhor está demorando, e começo a espancar os meus companheiros, começo a usar a minha autoridade para dominar os meus próximos, começo a pensar que os outros são escorpiões e serpentes, isso não terá perdão diante de Deus. Então eu preciso viver essa autoridade da maneira que Deus quer. E como Deus disse, entre vocês não será assim. Se você quer viver a sua autoridade, seja servo dos seus irmãos. Seja servo na igreja de Deus. Seja alguém com quem Deus pode contar. Não disse o pastor, disse Deus.
alguém que é constante, alguém que é perseverante, alguém que estará sempre pronto a dar a Deus o retorno do investimento que Deus fez na sua vida. É simples assim o que nós temos que fazer. E a autoridade, como eu disse, nos foi dada para servir, então é assim que eu tenho que vivê-la. No reino de Deus, como disse Jesus, o maior é o que serve. Termino aqui com Mateus capítulo 20, versículo 25 ao versículo 28. Diz assim: então Jesus, chamando-os, disse: mais uma vez, sabei que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quer viver com autoridade? Você que recebeu do Senhor essa autoridade, agora sirva. Amém, irmãos? Sirva a Deus, sirva a igreja, sirva aos seus irmãos, para que você viva essa verdadeira autoridade. Não queira ser o primeiro, porque você acabará sendo o último, como disse Jesus. Não queira se exaltar, porque você acabará sendo humilhado, como disse o Senhor Jesus. Mas se você se humilhar, Deus te exaltará, pois a poderosa mão de Deus está sobre a sua vida, para te exaltar no momento oportuno, como diz a palavra do Senhor. É isso que é viver em autoridade. Que nenhum de nós viva aquém disso. É muito triste você ter condições de viver uma coisa e não viver. Viver aquém daquilo que você poderia viver. Isso é muito ruim. Viva da maneira como Deus te deu autoridade. Sirva aos irmãos, sirva às igrejas, sirva a Deus em primeiro lugar. E assim você terá autoridade. Quando vier a enfermidade, quando vier o demônio, é você mesmo que vai expulsar. Quando vier a serpente e o escorpião, é você mesmo que vai pisar. Porque o diabo não terá nada contra você. Nada. E você vai exercer essa autoridade. Toda vez que entra um orgulho no seu coração, há uma coisinha que o diabo tem contra você. Toda vez que vem uma vaidade, há um pontinho que ele tem para te acusar. E assim a gente vai perdendo as batalhas. Não aceite perder dessa maneira. Amém? Não aceite de maneira nenhuma. Seja servo de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos louvar ao Senhor. Nesse momento, de acordo com o que cantamos, nós pedimos: Senhor, reina, reina hoje, reina sempre, reina na nossa vida, Pai. Queremos nos submeter ao Senhor, queremos viver exercendo toda a autoridade que o Senhor nos deu, sem passar por cima de ninguém, sem dominar ninguém, sem maltratar ninguém, sendo servos, Pai, vivendo como o Senhor nos ensinou, vivendo de acordo com o exemplo que o Senhor nos deu. Queremos viver em obediência, sem culpa, com constância,
Pai, dá constância ao teu povo aqui, meu Deus. Levanta pessoas fiéis, levanta servos verdadeiros, constantes, que não andem de altos e baixos, Pai, mas pessoas que vão fazer a tua vontade, exercendo a tua autoridade nesse mundo tão largado, Pai, em que nós estamos. Nós possamos viver a autoridade que o Senhor nos deu. Abençoa a tua igreja, abençoa meus irmãos, livra-nos de toda culpa, livra-nos de toda desobediência e de toda inconstância, em nome de Jesus. Amém. Louve a Deus. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. porque tu estás comigo. Mal algum me ferirá, porque tu estás comigo. Mal algum me ferirá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Obrigado, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia.